Senhor, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez, porque nós estamos aqui, porque estamos juntos alguns aqui na igreja, mas juntos num só coração, em comunhão com aqueles irmãos que participam na sua casa, com o computador, com o celular. Obrigado por essa bênção de poder transmitir os nossos cultos pelas redes sociais. Obrigado, Senhor. Obrigado porque assim a igreja de Francisco Morato pode comemorar mais um ano de vida, pode comemorar os 50 anos de vida junto com os irmãos, ainda que não todos aqui dentro da casa. Seria tão bom podermos celebrar essa festa juntos, nos abraçarmos, mas o momento não nos permite. Mas louvado seja o teu nome, que pelo celular, pelo computador, a igreja se reúne numa só fé, num só coração, como corpo de Cristo, para celebrar esses 50 anos de bênção para a vida desta igreja até aqui. Eu te agradeço pelo privilégio, pela alegria de estar aqui com os meus irmãos, participando nesta noite. E mais uma vez derramo o meu coração diante do teu altar. O Senhor sabe do sentimento do coração de cada um de nós, sabe dos meus desejos, sabe aquilo que eu tenho em meu coração. Mas, Pai amado, em nome de Jesus, jamais seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer, seja para a glória do teu nome, Pai, e seja para a nossa edificação. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos, sabe das nossas carências, sabe das nossas mazelas, dos nossos vazios. Então nós nos rendemos mais uma vez aos teus pés, nos prostramos diante do teu altar, para te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos mais um pouquinho, por meio da tua santa palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, nós vivemos, e é consenso, vivemos um momento muito delicado na história da humanidade, e aqui no nosso país também. Eu acho que mesmo a nossa geração, a geração dos mais velhos, eu já tenho 54 anos, e até alguns que são mais velhos, nós não passamos por um momento como esse, no nosso tempo de vida até aqui. É um momento extremamente delicado. A sociedade está de luto, estamos em luto. Aqueles que perderam entes queridos, eu perdi 2 pessoas da família por conta do Covid, e outros irmãos queridos do coração. Aqueles que perderam alguém por falecimento estão de luto, mas mesmo aqueles que não perderam nenhum ente querido, as pessoas estão de luto porque perderam também. Alguns perderam seus bens, perderam seus negócios, perderam seu trabalho, perderam propriedade, e toda perda, ela pode se transformar em luto para os nossos corações. Há desespero e desesperança. Até quando nós vamos ter que caminhar de máscara, Os mais jovens, tudo bem, Os adolescentes até gostam de colocar o capuz para cobrir a cabeça, o moletom mesmo no calor. Mas a gente, essa galera assim, que tem mais de 40 anos, 50 anos, para a gente é muito difícil isso, porque para a gente o contato sempre foi olho no olho, sempre foi poder olhar nos olhos, chegar perto. A minha geração é assim. Até quando? Até quando for necessário. Essa é a resposta, mas está muito distante daquilo que nós estávamos acostumados. E sabe, muitos são os fatores que contribuíram para que o nosso país em especial chegasse a essa calamidade, a esse ponto que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma tragédia, como nunca, mas também vivemos um grande drama, porque a tragédia é aquela catástrofe que não depende da ação humana para que ela aconteça. Então a gente pode até inferir
que uma pandemia, um vírus como esse, não dependa da ação humana para que aconteça. Vem dos animais, e ninguém, ainda que haja uma teoria da conspiração, mas eu não creio que alguém tenha forjado isso, tenha preparado isso. Então é trágico o que nós vivemos, mas é dramático também. E o drama, diferente da tragédia, o drama é aquilo que é criado pela ação humana, é aquilo que o próprio ser humano produz. Então esse princípio trágico, ele foi se transformando num grande drama por conta da ação humana, que muito contribuiu para que os números se elevassem tanto, para que a gente chegasse a tantas mortes como nós chegamos até aqui. E aí eu destaco alguns, a corrupção no nosso país, isso não é segredo para ninguém, a politização, aquilo que é saúde, que é sanidade, que pertence àqueles que cuidam da nossa saúde, aquilo que é sanitário se transformou em político. Mas o meu discurso não será político nessa noite, nem essa é a intenção. A rebeldia e desobediência social, a cultura da não prevenção. A nossa cultura ocidental é uma cultura da não prevenção. Parece que compensa muito mais para a sociedade capitalista remediar do que prevenir. Então a nossa cultura, além de rebeldia e desobediência social que a gente vê em todo canto, também é da não prevenção. Mesmo aqueles que sabem que devem usar máscara, não sabem como usar a máscara. Eu não notei o pastor aqui, mas eu já vi em muitas lives, pessoas que vêm à frente, então a pessoa está de máscara certinho, e na hora que ele vai fazer uso da palavra, ele tira a máscara, segura a máscara com a mão, enfia no bolso, ele faz o discurso, depois ele coloca a mão no bolso, tira a máscara e coloca de volta. Ou seja, quando ele colocou a mão na máscara e colocou ela no bolso, ele já se contaminou, sua mão já está contaminada. Então nessa cultura da não prevenção, a gente até tenta, mas a gente não sabe como fazer. E a não solidariedade também faz parte da nossa cultura. Se eu já estou vacinado, então agora eu não preciso me preocupar com o outro que ainda não foi vacinado, entre outras tantas coisas. Mas o mais importante que eu quero trazer nessa noite, para a gente pensar um pouquinho, é que além desses fatores que eu levantei, eu percebo, infelizmente, que a igreja também contribuiu, pois alguns, há algum tempo, decidiram escolher um lado para seguir, desde antes da pandemia, esquerda ou direita, e deixaram de olhar para o alto, deixaram de olhar para Jesus, e com isto, inverteram o foco, passaram a olhar para a Bíblia a partir do mundo, quando o correto é olhar para o mundo através das Escrituras. A Bíblia não existe para explicar o que acontece no mundo. A gente não pega os acontecimentos e vai buscar uma resposta na Bíblia. Nós olhamos para o mundo, nós olhamos para a sociedade a partir das Escrituras. Aquilo que está escrito, é assim que a igreja deve viver. E assim, nós precisamos resgatar algumas verdades, alguns valores, entre elas a nossa identidade como crentes e como igreja de Cristo. A igreja, ela precisa fazer a diferença, continuar fazendo a diferença. A igreja de Francisco Morato completa 50 anos. Há 50 anos a igreja está aqui fazendo a diferença nesta cidade, evangelizando, vivendo, testemunhando do Evangelho. Precisamos manter essa identidade e ajudar aqueles que se perderam a resgatar a nossa identidade como igreja do Senhor Jesus, como crentes que somos. E para isso, eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 16, versos de 13 a 18. Vamos resgatar como é ser igreja
Qual igreja é essa? Essa igreja que se perdeu e que está na mídia e que está fazendo essa propaganda, a igreja que também se politizou, a igreja que resolveu escolher um lado ou outro e deixou de olhar para o alto, a igreja que tenta apenas usar a Bíblia para explicar aquilo que está acontecendo no mundo, essa igreja está alienada a esta sociedade corrompida. Ela perdeu a sua identidade. Esta igreja não nos representa, porque ela não é igreja na sua essência, não é igreja de Cristo. A igreja na sua essência é aquela que vem do Senhor Jesus. Vamos ler o texto. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma música para coral, um hino para coral, que não está nos nossos hinários, e eu já ouvi cantar várias vezes. Ele é do Asaf Borba, e ele foi escrito, acho que na década de 1980, aproximadamente. Aqueles que estão assistindo em casa, a letra vai aparecer para vocês aí. Era muito bonito ouvir um grande coral cantando, e a letra diz assim: estou edificando a minha igreja, igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga, e diante dela as portas do inferno cairão. Meus filhos, olhem a planta, examinem meu plano de construção, considerem o fundamento e atentam ao desejo do meu coração, pois há uma planta somente, um plano perfeito lhes dei, por base dei Cristo meu Filho, e de muitos um só eu farei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus, a palavra fiel, não olharemos para trás, não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Eu lembro que Deus fez por mim, as coisas impossíveis, nas mãos do meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A Deus demos glória. É um hino muito belíssimo, eu nunca mais ouvi ser cantado, mas a semente, a base, o plano perfeito, ele vem de Deus, e a base da igreja é Cristo meu Filho, e de muitos um só eu farei. Somos o seu povo, ovelhas do seu rebanho, e temos um só pastor, que é Jesus. Esta é a igreja de Cristo. As palavras de Jesus em Mateus, especialmente no versículo 18, elas são melhor interpretadas como um simples jogo de palavra. Há uma distorção nesse versículo histórica, distorção, porém, que não é compartilhada pela igreja evangélica. Jesus acrescenta Pedro. Pedro significa pedra, pedrinha, um fragmento de pedra, ao nome de Simão, e Simão significa aquele que ouve. Então aquele que ouve agora recebe um codinome, que é uma pedra pequena. E uma paráfrase dessa frase de Jesus seria assim: Pedro, você é chamado de pedra pequena, mas de sua boca veio uma verdade que será a fundação da igreja. E para a gente explicar esse texto com gesto, acho que seria mais ou menos assim, né, pastor? Tu és Pedro,
e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro não sabia, e Jesus disse que foi o Espírito Santo quem revelou isso para ele, foi na unção que ele disse isso, e Jesus então está ensinando: Pedro, que legal isso que você disse, mas você é uma pequena pedra, mas da sua boca saiu uma grande verdade. Pedro não tinha ideia do que ele estava dizendo. Essa verdade será a fundação da igreja. E para isso, uma reflexão então, para nossa edificação sobre esta igreja que o Senhor Jesus está edificando. Primeiro, Jesus está edificando sua igreja sobre este fundamento que é Ele mesmo. Lembra? Você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não está edificando a igreja sobre Pedro. Não é Pedro o fundador da igreja, é o próprio Jesus. E Pedro é um instrumento guiado agora pelo Espírito Santo de Deus para trazer esta grande verdade. E Jesus então é o fundamento, e a própria Escritura é quem testifica a este respeito. Vejamos então o que o próprio Pedro diz. Pedro diz assim, na sua primeira carta: pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Eu não sei se vocês sabem o que é uma pedra angular. Existem algumas construções antigas, principalmente romanas, lá em Israel tem muito disso. Eles faziam as construções e aí eles faziam uma espécie de portal só de pedras. Eu não sei se alguém já viu isso. Um portal não tem os batentes de madeira que nem a gente conhece. Então, começam assentando as pedras e aquele negócio fica um arco perfeito. E aí alguém fica pensando: como é que não cai esse negócio? Por conta de uma única pedra, que é a última pedra a ser colocada. Eles vão assentando as pedras dos dois lados, e quando chega lá em cima, eles pegam uma pedra que tem um formato mais ou menos triangular, e eles colocam essa pedra, e o peso das laterais, quando eles pressionam essa pedra, a estrutura fica toda sustentada. E conta-se que lá atrás, entre os romanos, principalmente quando César trazia os seus arquitetos para planejar suas construções, quando um arquiteto planejava um portal bem grande assim, de pedra, o salário dele, sabe qual era? Ele construía o portal, eles colocavam madeiras para sustentar antes, então tinha toda uma base para sustentar, eles colocavam a última pedra, calafetavam, e depois, qual seria o pagamento do arquiteto? Ele ficaria embaixo do portal, e eles tiravam as madeiras. Se não caísse na cabeça dele a construção que ele projetou, esse seria o pagamento dele, ele continuaria vivo. Já pensou se fosse assim? Hoje teriam poucos arquitetos, na nossa sociedade. Então, Jesus, ele é a pedra angular, ele é quem dá base, quem dá sustento, quem fortalece esta construção que não é humana, que não é feita de pedra, é feita a partir dele mesmo. Ele é a base, ele é o sustento, ele é o começo, meio e fim da sua igreja. E Pedro continua: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular, essa pedra de sustentação. Continuando, Pedro ainda, agora lá no livro de Atos, ele diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Atos 4, 11 e 12. E o próprio Jesus, palavras de Jesus nos evangelhos, Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 17, Jesus, fitando as pessoas, ele disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, a principal pedra angular, que é o que o apóstolo Pedro vem dizer depois. É o próprio Jesus. E o apóstolo Paulo não poderia faltar. Ele diz lá em Efésios 2, de 20 a 22, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, todo o Evangelho vem dizer que a pedra fundamental, angular da igreja de Jesus é Ele mesmo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o arquiteto da igreja, Ele é o condutor da igreja. Jesus, aquele que deu a sua vida por nós. Antigamente, eu acho que até a igreja de Francisco Morato foi assim, não sei as igrejas mais modernas, não sei se no Rio de Janeiro era assim. Quando se ia construir uma igreja, quando se comprava um terreno, aí o pessoal mais velho já está balançando a cabeça assim, então bem no centro era colocada uma pedra fundamental. Alguns pegavam uma caixa, colocavam uma Bíblia dentro dessa caixa, algumas outras coisas lá e enterravam. Então aqui com certeza tem. Tem, né, Hamilton? O nome dos membros fundadores da igreja, para representar, mas tem a Bíblia, porque é a palavra de Deus, e nela nós encontramos Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus edifica a igreja sobre Ele mesmo. Pastor Anderson está chegando agora, é o primeiro ano de muitos anos. E muitos pastores passaram por esta igreja, pela igreja de Morato. Alguns ficaram mais tempo, outros ficaram menos tempo. E às vezes alguns jovens pastores, eu percebo, que eles têm assim aquele desejo de marcar a história da igreja, né? Deixar o seu nome nos anais da história da igreja. Besteira. A marca da história da igreja é o Evangelho da cruz de Cristo. Não importa quanto tempo eu fique na igreja, Jesus é a pedra fundamental. Ele é que faz a diferença na história da igreja. Não somos nós. Ela não foi construída pelas nossas mãos. Jesus, Ele edificou a sua igreja. Igreja que hoje ela é percebida pelas construções como esta que está há 50 anos aqui, mas todas elas representam a igreja invisível. É esta igreja, a igreja universal, a qual pertencem todos aqueles eleitos que foram resgatados, comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Esta edificação, ela começa no início dos evangelhos, quando Deus enviou seu Filho, que é concebido em Maria pelo Espírito Santo. Originalmente destinado aos judeus, o Evangelho de Mateus tem uma ligação direta com o Velho Testamento, especialmente no que diz respeito ao cumprimento das profecias messiânicas. Há pelo menos 27 citações do Antigo Testamento em Mateus, e a maioria delas ligadas ao Messias, a Jesus, a pedra fundamental. Mateus autentica a pessoa de Jesus através de suas palavras e milagres e afirma o seu direito ao reino como rei, destacando também as circunstâncias milagrosas que envolvem o seu nascimento, seu batismo e também a sua tentação. Depois, Mateus ainda narra o início do seu ministério, pregando, exortando as pessoas ao arrependimento, escolhendo os discípulos, curando os enfermos, ensinando nas sinagogas.
Jesus teve compaixão dos perdidos, alimentou os famintos, ofereceu descanso espiritual aos cansados e oprimidos. Alguns dizem que a partir do capítulo 13, as parábolas indicam como seria o período entre a morte, a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda, conhecida agora como a era da igreja, instrumento escolhido de Deus. Jesus, conforme foi dito para a mulher das migalhinhas, ele veio para os perdidos da casa de Israel, oferecendo um novo tipo de relacionamento com Deus, distante da religiosidade legalista, através agora do seu Filho amado. Jesus agora vem e estabelece um relacionamento diferente, não é pelos rituais, agora é um relacionamento pessoal entre o pastor e as suas ovelhas. E assim, depois de passar por todas essas etapas do seu ministério, Jesus faz a declaração de que ele está edificando a sua igreja. O pastor com o seu aprisco, o pastor com as suas ovelhas. E aí, depois de preso, Jesus ainda esteve com Pilatos, Herodes, com os soldados romanos, mostrou a manifestação de Deus também àqueles que não eram da casa de Israel, e morreu por sua igreja. Durante o seu ministério, Jesus alcançou os corações e foi o caminho, a verdade e a vida para aqueles que seriam a sua igreja. A igreja começa no coração de Deus. E agora, com o ministério de Jesus, as coisas vão acontecendo. Jesus se apresenta, Jesus cura, Jesus alcança os corações das pessoas, e assim ele edifica a sua igreja, da qual ele é o fundamento. Outras reflexões mais breves, a principal é essa: Jesus é a pedra angular, ele edifica a igreja sobre ele mesmo, mas tem outras considerações importantes para a gente fazer com mais brevidade do que a primeira. Segundo, mas ele também está edificando no novo homem, representado por Pedro e os demais discípulos. Perceber isso é muito importante, pois nós somos o edifício vivo do Senhor. Se ele é a pedra angular, nós somos as pedras vivas do seu santuário. Pedro é pedrinha. Nós somos as pedras vivas do santuário de Deus. Cristo é a pedra viva, angular, escolhida e preciosa do novo santo lugar de Deus. Não diz respeito à igreja. Pedro afirma: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Ele é a pedra fundamental, ele edifica sobre a igreja, sobre ele mesmo, que é a pedra principal, e nós agora somos parte desta igreja, nós agora somos casa espiritual, somos o templo do Espírito Santo, quando nós nos reunimos para glorificar ao nosso Deus. O verbo sois edificados, usado por Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, está na voz passiva. O que significa isso? O verbo na voz passiva denota que a ação foi feita para nós, e não por nós. Como Jesus disse: edificarei a minha igreja. Ele está nos edificando em uma casa espiritual, significando que somos animados e habitados pelo Espírito Santo. Nós, pecadores, não apenas individualmente, mas corporativamente, somos o templo do Deus vivo. Deus vive entre nós, aqui, referindo-se a todo o povo. Primeiro, ele é o fundador da igreja, ele é a pedra principal, e agora nós fazemos parte dessa igreja. Ele não faz esta igreja por nós, mas ele edifica essa igreja para nós. E agora nós reunidos somos o templo do Espírito Santo de Deus.
Alguns defendem que eu, particularmente, sou templo do Espírito Santo de Deus. Outros não. Dr. Russell Shedd dizia que quando nós nos reunimos para congregar, então, congregados, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas, individualmente, Jesus habita em mim. Essa pedra angular, o fundamento da igreja, ele vem habitar no coração daqueles que foram alcançados pela graça e agora são dele. Então, ele é o fundamento, ele é o Senhor da igreja, mas nós somos ovelhas do seu rebanho, mas nós somos parte dessa igreja, desse povo. Essa igreja, então, que somos nós, ela não é representada apenas pelo templo, quando nós nos reunimos, mas onde eu estiver, em qualquer lugar, eu estou representando essa igreja, eu estou representando o Senhor da igreja, porque fui escolhido, separado e lavado pelo sangue de Jesus. O fato da gente dizer aqui que Jesus é que é o fundador da igreja, o fundamento é Ele, não nos isenta da responsabilidade de entender que somos parte dessa igreja, não apenas no templo físico reunido, mas onde nós estamos. Somos a igreja do Senhor representada. Somos a igreja viva de Cristo. Somos o santuário de Deus. Terceira consideração. E agora, as próximas considerações, elas vêm direcionadas a essa igreja que somos nós e que nos faz entender um pouquinho como é o funcionamento desse templo vivo que nós representamos. Terceiro, então, Ele nos fez sacerdócio real. Ele nos deu uma missão. Aqueles que trabalham em grandes empresas, agora não é só coisa de grande empresa, algumas pequenas empresas, até comércio, fazem isso agora. Você vai no lugar, está lá assim, missão, visão e valores. No mundo empreendedor, no mundo dos negócios, o conceito de missão é diferente do conceito que é propagado na igreja cristã, nas nossas igrejas. E agora eu quero dizer para vocês que eu concordo mais com o conceito do lado de fora, empresarial, organizacional, do que com o nosso conceito. Porque no nosso conceito, missão é aquilo que nós temos que fazer, não é isso? Nós temos que pregar o Evangelho. Mas no conceito organizacional, missão é aquilo que nós somos, não é o que nós temos que fazer. A visão é sim onde nós queremos chegar. E quando eu sei onde eu quero chegar, então eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. Mas missão não é algo que eu tenha que fazer. Missão não é algo que a igreja tenha que fazer apenas. Missão é aquilo que nós somos. Nós somos a igreja. Nós somos o templo vivo. E como igreja, templo vivo, nós temos que viver a missão. A missão tem que ser percebida em cada um de nós. Alguns são distribuídos para lugares distantes, para tribos indígenas, outros são distribuídos para lugares periféricos da nossa sociedade, e nós, se estamos em casa, se estamos aqui, também somos a missão. Onde nós estamos, somos o templo vivo do Senhor Jesus. E os cristãos são tanto o templo espiritual como sacerdotes do templo. O sacerdote era aquele que deveria oferecer sacrifícios e interceder pelo povo. Essa era a missão do sacerdote. Ele tinha que estar atento, ele levava o sacrifício e ele intercedia pelos pecados do povo. Intercedia para que Deus abençoasse o povo. E aí, Jesus é o sacrifício. O autor aos Hebreus, ele diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus.
João Batista, antes mesmo de ter um primeiro contato pessoal com Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele está com alguns dos seus discípulos, André está entre eles, e João vê Jesus passando longe, e ele aponta para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o sacrifício, a Bíblia nos mostra isso. Agora, o apóstolo Pedro, ele faz uma afirmação a respeito de nós, os crentes. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ele é o sacrifício, nós somos os sacerdotes. Nós somos aqueles que se prostram diante do Cordeiro para interceder, para orar. Não precisamos mais oferecer sacrifício. O sacrifício é apenas, como diz o autor aos Hebreus, é apenas o sacrifício de louvor, que é oferecido para aqueles que confessam o nome de Jesus. O sacrifício já foi feito lá na cruz. O Cordeiro de Deus foi morto e ele ressuscitou para nos dar salvação. E agora, nós que somos esse templo vivo, nós que representamos a igreja, da qual Jesus é o fundamento, somos o sacerdócio real, a nação santa que vai viver a missão e vai interceder pelo povo, vai chorar pelos perdidos. Eu vejo muita gente chorando, e todos nós choramos, algumas perdas. É muito triste perder pessoas queridas. Perdemos pessoas queridas por conta do Covid, e outras pessoas queridas que não foi pelo Covid, mas por toda essa situação não foram atendidos, assistidos como deveriam. Choramos pelas pessoas que perdemos. E aí eu vejo algumas postagens de alguns crentes reclamando de crente que está chorando por conta da morte de alguns perdidos, de alguns que blasfemavam até contra Jesus. Ué, nós não somos sacerdotes? Eu me entristeço e choro, mas por aqueles que eu perdi, que pertenciam a Jesus, eu choro pela saudade, mas celebro a vida eterna que eles já receberam. E agora, pelos perdidos que morreram, nós temos que chorar e lamentar amargamente, porque eles não tiveram a oportunidade. E assim, eu sou calvinista, mas tudo bem, me permita, por favor, pastor. Muitos dos perdidos morreram porque não tiveram a oportunidade que nós, que temos a missão, negligenciamos e não apresentamos. Agora, como sacerdócio real, devemos interceder pelos perdidos, para que sejam alcançados pela mensagem da cruz. Então, o sacerdócio real é uma missão. E a quarta e última consideração: esta igreja que ele edificou, esta igreja que ele é o fundamento, e nós somos pedras vivas, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para esta igreja que ele dá uma missão, ele também faz uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não precisa ter medo de perseguição. Se a igreja for perseguida, glória a Deus. Tem gente que está dizendo que a igreja está sendo perseguida, não sabe o que é isso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não adianta. Podem derrubar templos, podem queimar bancos, podem matar missionários e os crentes. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Porque essa igreja um dia estará reunida na presença do Senhor, quando Ele voltar para buscar o seu rebanho.
Alguns entendem essa afirmação como uma forte batalha espiritual das forças do inferno contra a igreja. De fato, existe uma batalha espiritual, mas o apóstolo Paulo afirma, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, que você pode ler aí: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que é um sofisma? É uma mentira com cara de verdade. Satanás não pode guerrear contra Jesus. Não existe guerra entre Deus e o diabo, porque o diabo não pode estar diante de Deus sem ser derrotado. Há batalha espiritual sim, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e as armas que nós temos não são carnais, irmãos. Não são os políticos, não será o exército, não são essas as nossas armas, as armas da igreja. As nossas armas, elas são poderosas em Deus, elas são espirituais, elas anulam as mentiras e tudo aquilo que se levanta contra Deus. A palavra de Deus é a nossa espada, é a palavra de Deus que é a nossa arma poderosa. As nossas orações, como sacerdotes, são instrumentos de Deus para nos abençoar a igreja, abençoar o seu povo. E ainda em Efésios capítulo 3, versos 10 a 13, Paulo afirma: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Olha aí, para aqueles que têm medo dessa grande batalha espiritual de Satanás contra a igreja, olha o que Paulo está dizendo: até o inferno, até as hostes malignas conhecerão a multiforme sabedoria de Deus através da sua igreja, porque esta é a igreja edificada sobre o fundamento que é o Senhor Jesus. Nós temos que fugir da aparência do mal, viver em santidade e obediência à palavra de Deus. Fazendo assim, nós seremos parte desta igreja edificada por Cristo, vivendo em temor ao Pai. Como disse no início, nós estamos vivendo um momento de muita tensão, de muita angústia, de temor, de tristeza, de luto. Nós não podemos esquecer quem nós somos. Não podemos esquecer qual é a nossa identidade. Somos a igreja do Senhor Jesus, edificada sobre Ele mesmo. Somos parte do seu povo, somos ovelhas do seu rebanho. Somos o sacerdócio real, a nação santa. Temos que interceder pelos perdidos, para que sejam alcançados pela palavra. Temos que viver a palavra. Eu dizia no começo da pandemia, lá no mês de março do ano passado, quando eu estava pastoreando a igreja de Caieiras, e que a gente precisou fechar a igreja, o que eu dizia, e acho que a maioria de nós dizíamos assim: irmãos, quando tudo isso passar, e se Deus quiser logo passará, nós vamos nos reunir aqui, vamos fazer um grande banquete, vamos fazer um grande almoço para todo mundo, vamos nos abraçar. Mas o tempo passou, e hoje infelizmente eu penso diferente. Quando tudo isso passar, nós vamos nos reunir, pela graça de Deus, como sacerdotes, para chorar, para lamentar aqueles que nós perdemos, para reclamar os vazios nos bancos, para interceder pelas famílias enlutadas,
para chorar com os que choram, para estender as mãos para aqueles que perderam as suas propriedades, o seu trabalho, para os desempregados, para os necessitados. O nosso retorno agora, nós vamos agradecer a Deus, mas nós vamos ter que acolher, vamos chorar juntos, vamos abraçar para lamentar, para clamar, para nos prostrarmos juntos diante do Senhor Jesus. Vamos olhar para o alto, Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Precisamos responder com convicção: quem é Jesus para nós? A conversa de Jesus com seus discípulos começou assim: quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que as pessoas falam sobre Cristo? Um monte de opinião. Tinha uma música dos Vencedores, essa também é antiga, que diz assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie já se disse até. Lembra dessa, pastor? Não? Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor, e é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Por todo mundo eu procurei verdade e amor, mas eu só encontrei um vazio. A paz está somente em Jesus. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Algum dos profetas, João Batista, Elias, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? E aí vem a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Precisamos, ainda hoje, responder com convicção sobre quem é Jesus para nós e glorificá-lo através das nossas vidas, em toda e qualquer circunstância, lembrando que somos pedras vivas. Fazemos parte da igreja que ele edificou sobre o fundamento que é ele mesmo. E assim entenderemos pela fé que não é a igreja que deve ter medo do inferno, mas o maligno é quem deve se preocupar com a igreja de Cristo, porque suas portas não prevalecerão contra ela. Pela igreja a sabedoria de Deus será conhecida até mesmo pelos principados e potestades. O mal jamais será vencedor sobre aqueles que foram escolhidos, comprados pelo sangue de Jesus e foram salvos por sua maravilhosa graça. No sepultamento de uma das pessoas, em 3 semanas em Caieiras, nós sepultamos 5 pessoas. E num dos sepultamentos, nós pegamos o texto do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 53 em diante. E a gente escuta muito, até crente dizendo: eu venci o Covid. E outros dizendo que ele foi vencido pelo Covid, pela morte. Não se trata de vencedor ou vencido. Não é pela fé que você vencerá. E o que eu disse num dos sepultamentos foi: quem partiu não foi derrotado pela morte, porque a morte já foi vencida. Ela foi vencida lá na cruz do Calvário. Onde está a morte, a tua vitória? Ela já foi vencida. E aqueles que partiram, independente da causa da morte, e o que eu disse quando minha sogra partiu, a causa da morte ela foi chamada para voltar para a casa do Pai, no tempo do Pai. Como igreja, nós vivemos segundo o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus assim nos abençoe, continue abençoando a Igreja Presbiteriana de Francisco Morato, pastor Anderson e o conselho, que esses 50 anos, eles só não dobrem se Jesus voltar antes. Enquanto Jesus não voltar, enquanto Ele nos conservar aqui em vida, que a Igreja de Francisco Morato continue sendo um instrumento de Deus para abençoar essa cidade e abençoar outros lugares para onde Deus haverá de mandar pessoas que nasceram
e que nascerão aqui neste lugar. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.